a gente que está vivendo está completando um ano de pandemia, né? Como é que é para uma jornalista, né? Para um jornalista, para quem está na profissão, todo dia, durante um ano, está sendo impactado pelas notícias pandêmicas do ponto de vista de saúde, social, economia, política, a parte humana da coisa. Porque a gente, né, na minha profissão, em outras profissões, a gente pode focar no trabalho, não ouvir alguma notícia, não estar exposto num dia específico, né? Mas você está todo dia lá na bancada, né, tendo contato com essas pautas. Como é que busca equilíbrio com isso? Léo, é muito difícil. Eu acho que para eu te dar um espectro grande de tudo aquilo que passa dentro da gente e todos os sentimentos que a gente lida, a gente ficaria aqui horas. Mas eu vou te falar, depois dos últimos acontecimentos políticos e até esportivos, eu pensava comigo mesma, nossa, eu acho que a cobertura jornalística vai ficar muito em cima do dia a dia. Eu nunca imaginei que a gente pudesse ter de novo no colo, né, um trabalho com tanta importância. Não à toa a audiência de todos os jornais aumentou durante a pandemia. As pessoas querem se informar direto com a fonte, com credibilidade, as pessoas querem ter acesso à informação. Então, por um lado, é um trabalho de muita responsabilidade. Você precisa filtrar todas as notícias, é um caos na redação, você precisa... É uma coisa que bate no peito, você tem que matar no peito. Então a notícia chega, você tem que filtrar e ao mesmo tempo você precisa dar o tom certo ao jornal. Então você tem outro tipo de notícias no jornal que trazem os ânimos um pouquinho mais para cima, né, com um tom um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo você não pode rir demais. E você não consegue abordar o todo. Uma hora de jornal não dá para abordar o todo, você sempre deixa coisas de fora. Você fala de números. Números não são só estatísticas. Você vê histórias de pessoas e você consegue perceber que 1 minuto de matéria, 2 minutos de matéria não são suficientes para expressar o sofrimento de uma família, que dirá milhares de famílias que estão sofrendo tanto na pandemia. E ao mesmo tempo você tem que lidar com os teus próprios sentimentos, com os teus medos, com os teus anseios, insegurança. E atualmente eu estou num momento de muita ansiedade. Então eu estava assim no ano passado, eu comecei a ver uma luz ao fim do túnel, as notícias de vacina eram animadoras. E de umas semanas para cá eu voltei a ter alguns momentos, uns picos de ansiedade que estão oscilando o meu humor, tanto no jornal quanto na vida pessoal. E foi o que você falou, Léo. Eu chego em casa e eu não consigo desassociar isso. Então, porque é 24/7 praticamente vivendo esse contexto, né? E só para a gente não alongar muito o tema jornalismo, né, que é o que você acabou de sair da bancada, né? Dando um resumo, qual a tua análise do cenário que a gente vive hoje? Né, de pandemia, mas com muito viés político, cada vez mais tomando parte disso. Parece que a gente está basicamente numa corrida para 2022, para eleições, né, com Lula chegando, Bolsonaro e por aí vai, sem até falar de outros possíveis candidatos. Como você vê tudo isso no cenário político, saúde, eleição e tudo mais? Nós temos, Léo, os piores índices, né, uns dos piores índices a nível mundial. Então, eu acho que neste momento, a minha opinião pouco importa diante do cenário que a gente está vivendo, sabe? Mas sim, a vacinação e a pandemia se tornou um motivo político aqui no Brasil e as vidas e a saúde ficam em segundo lugar. Então, a gente tem a ideologia em primeiro lugar, as vidas em segundo lugar, né? Essa gestão da crise de saúde em segundo lugar, e isso é desesperador. Aí, ao passo em que as coisas vão começando a acontecer, você vê um desenrolar paralelo da história. Que outro país teve uma troca de 2 ministros da saúde no ano de pandemia? 2 ministros da saúde. Nosso presidente foi o presidente que mais trocou ministros da saúde. Então, realmente é algo a se olhar, mas a gente precisa olhar para a ciência, a gente precisa olhar para a vacina com esperança e cada um fazendo o seu, para que toda essa questão política e ideológica passe o mais possível direto e reto pela gente.